E Jesus, uma certa feita, pregando, ele disse que o Filho do Homem, ele não veio para ser servido, e sim para servir. É notório que você entenda que o teu chamado não é para que você se exalte. O teu chamado não é para que você se engrandeça. Deus te chamou para servir a sua noiva, glória. Deus te chamou para servir a sua igreja. Quando Deus ele separa alguém para algum cargo eclesiástico, é Deus dando a essa pessoa a oportunidade, ou seja, a responsabilidade de servir a uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Deus outrora, Ele sempre fez e Ele sempre vai continuar fazendo na minha vida e na tua vida. Por que, Bismarck? Porque Ele é fiel para cumprir com a sua palavra. Porque Ele é fiel para cumprir promessas. Porque quando Ele outorga, Ele faz. E quando Ele promete, Ele cumpre. Então é necessário que nesta noite você deixe de lado toda a sua incredulidade. É necessário que nessa noite que você abra os seus olhos da fé e comece a acreditar nas promessas soberanas de Deus para a tua casa. É necessário que você comece a acreditar nas promessas soberanas de Deus para a tua vida. É necessário que você creia com todo o teu coração e com toda a tua fé que o Deus que te prometeu, Ele é fiel para realizar. Que o Deus que te prometeu é fiel para cumprir na tua vida. E aquilo que Ele otorgou para a tua casa, o inferno, as pessoas que não acreditam vão ter que ver com seus olhos espirituais e com seus olhos carnais as promessas que Deus liberou para a sua família. E no entanto, nesta noite, é necessário que você entenda que Jesus ele caminhava por 12 discípulos, mas muitas vezes ele separava para fazer alguns milagres com eles, só João, Pedro e Tiago. É porque com Jesus, irmão, ele não se importa com quantidade. Talvez a igreja que estivesse lotada, estivesse cheia, mas não estivesse cheia de fé, mas sim cheia de incrédulos. Então o que acontece? Deus, Ele não tem compromisso com o incrédulo. Deus ele não tem compromisso com quem quer ver para crer, não. Deus, antes de você ver, Ele quer que você confie. Antes de você pegar, Ele quer que você acredite. Então as promessas de Deus para a sua vida é baseada em fé. As promessas de Deus para a sua vida é baseada em obediência. As promessas de Deus na sua vida é baseada em crença. Você tem que crer, tem que acreditar, você tem que esperar para que você veja com seus olhos espirituais se cumprir as promessas em sua vida. Entenda algo. Quando Jesus ele passa, a multidão apertada. Quando Jesus ele opera, entenda uma coisa: quando alguém é usado por Deus para realizar milagres, prodígios e maravilha, automaticamente muitas pessoas espiãs, muitas pessoas que creem e que não creem, acaba deixando o lugar lotado, trazendo confusões, trazendo alvoroços. Entenda uma coisa: muitas pessoas é atraídas só pelos milagres. Muitas pessoas não são atraídas por crer, por fé. Tem pessoas que ela é atraída porque ela quer ver, ela quer contemplar algo acontecer da parte de Deus. Mas Deus não trabalha nesse contexto. Deus ele costuma ir na contramão da nossa vontade. Entenda uma coisa: imagine se Deus te pegasse hoje pela tua mão e te desse tudo aquilo que tu pede a Ele em oração. Imagine se Deus fizesse aquilo que você sempre vem importunando e pedindo, pensando até que Ele é surdo, que Ele não escuta, ou que Ele não está contemplando as tuas lágrimas e as tuas orações. Imagine se Deus te pegasse e realizasse todo o desejo do teu coração. Será que você ainda guardaria fé dentro de você? Será que você ainda acreditaria depois que você estivesse no patamar espiritual ou no patamar de classe social que você deseja estar? Será que você continuaria adorando esse Deus vivo? Ou será que você deixaria de lado, ia seguir a sua vida conforme o Senhor queria a sua vontade, esquecendo e deixando para trás que Ele realizou a promessa na sua vida? Então é necessário que você entenda que as promessas podem passar o tempo que for, mas nem sempre Deus vai fazer no tempo que nós queremos que Ele faça. Se você for entender algo na palavra do Senhor Jesus, é necessário que você esteja com o seu ouvido espiritual, com o seu ouvido sensível para ouvir a sua voz. Porque muitas promessas que Deus ele nos promete, que Deus ele mostra que pode fazer, que vai fazer em nossa vida, não é baseado só em promessa. Não é baseado só em palavras, só
profecias. Não, é baseado em fé. É baseado em crer, é baseado em confiar, é baseado em descansar. As promessas de Deus para a sua vida não pode ser algo superficial, não pode ser algo raso, não. Tem que ser algo profundo espiritualmente, para que você passe no processo, para que essas promessas se cumpram no tempo de Deus. Aleluia. E sabe que Deus contempla o coração de um verdadeiro adorador? Você sabe o que é que Deus quer ver na vida de um crente hoje? Deus quer ver hoje a importância de colocar Ele em primeiro lugar. E muitas das vezes estamos colocando Ele em segundo plano, em terceiro plano. Muitas das vezes queremos aquilo que Ele falou que vai fazer, mas não queremos obedecer quem prometeu a promessa. E sabe qual é o problema de muitos hoje? Pensar que só porque está servindo é digno de alguma coisa. É porque ainda não entendeu o significado da palavra graça, que significa favor imerecido. É porque tem muitos que tem, sabe, empinado o nariz. É porque tem muitos que estão egocêntricos, antropocêntricos, pensando que só porque faz Deus tem obrigação de realizar na vida dele, na vida dele, porque está servindo. Como já foi dito no início da mensagem, Deus nos chamou para servir, não foi para você ser servido. E quando vamos começar a entender o contexto da palavra ministério, significado de ministério significa trabalho. Se não está afim de servir a Deus, se não estiver afim de servir a sua igreja, está acontecendo algo de errado. Aleluia, Jesus. Ou é incrédulo, ou está lendo a Bíblia de cabeça para baixo. Ou seja, lê, interpreta como quer interpretar, faz uma exegese do texto como quer fazer e pensa que Deus tem a obrigação de fazer algo porque serve na igreja. E sabe qual é o nosso problema? Deixar o nosso ego tomar, sabe o que? O controle da nossa vida. Não, eu louvo, eu prego, eu intercedo, que limpa a igreja sou eu, que limpa o banheiro sou eu. Deus vai fazer, e quem te disse que é como tu quer? Aleluia, Jesus. E quem te disse que é como tu pensa que tem que ser? Isso não é uma fé do espiritual. Isso não é uma fé sábia. Isso não é uma fé sadia diante de Deus. A fé sadia diante de Deus é aquela que você serve a Ele sem querer nada em troca. A fé sadia diante de Deus é aquela que você confia que Ele vai fazer não só na tua vida, na vida dos que te servem. E sabe qual é o nosso problema hoje? Estamos em um lugar geográfico, habitamos em um lugar geográfico, mas no contexto deste lugar geográfico, nós só pensamos em nós mesmos. E como Deus vai agir dessa forma em nosso coração? Se estamos olhando só para dentro de nós, e nós deixamos de olhar para dentro do próximo. E sabe qual é o problema de Tomé aqui? É porque Tomé era um discípulo de Cristo, que ele viu tantos milagres, tantos prodígios e tantas maravilhas, mas quando Jesus morreu e ressuscitou, ele não creu que Jesus Cristo era poderoso para ressuscitar o terceiro dia. Aleluia, Jesus. E sabe qual é o problema da igreja hoje? Que só quer acreditar quando começa a contemplar e enxergar com os olhos carnais. Aí fica orando o tempo todo, Senhor, faz assim, Deus faz assim, mas Deus não vai fazer. Senhor, mas eu sou teu servo, mas eu sou tua serva. Jesus também veio para servir, e nem por isso ele usou da sua autoridade e ousadia espiritual para colocar Deus contra a parede. A Bíblia diz que ele estava no Getsemane, sangrando, humilhado, cabisbaixo, oprimido, deprimido. E quando ele pediu a Deus para afastar o cálice, ele falou: Senhor, se possível for, afasta esse cálice, mas faz conforme for a tua vontade. Sabe o que está mudando a nossa oração? Senhor, eu tenho fé, eu vou profetizar aqui que Deus vai fazer. Aí entendo a coisa, sua fé é para profetizar que Deus vai fazer, né? E se não for da vontade de Deus fazer? E se Deus não quiser fazer assim? E se Deus não quiser realizar assim? Isso não é uma fé
sabe diante de Deus. Glória a Deus. A Bíblia diz no livro de Hebreus 11: a fé é o firme fundamento. Olha para cá, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, a prova de que não vê. Mas não é esperar sem ver, é falar para ele que é para ele fazer primeiramente a vontade dele, não a sua vontade. Aí só que essa palavra confronta, né? Confronta, né? Porque você não pode usar um contexto de fé sem contexto. Jesus tinha fé? Abre a boca. Jesus tinha fé? Sim. Jesus acreditava? Sim. Jesus confiava? Sim. Jesus tinha autoridade espiritual? Sim. E porque ele falou, faz conforme for a tua vontade. Imagine ele sendo Deus, se submeteu à autoridade espiritual que estava em cima. Sabe por quê? Porque quem está embaixo não tem autoridade para mandar quem está em cima. Aleluia. Entenda algo. A Bíblia diz que depois da morte de Jesus, no domingo de manhã, não, a mãe da madrugada, no escuro, a Bíblia diz que Maria Madalena corre para o sepulcro. E quando ela chega lá no sepulcro, ela encontra 2 anjos sentados, conversando. Ou seja, dialogando, que o anjo não ia estar lá calado, só esperando Maria Madalena chegar. E a Bíblia diz que os panos estavam no chão. Só que a Bíblia diz que nesse mesmo contexto, Jesus parece a Maria Madalena. E quando Jesus aparece a Maria Madalena, a Bíblia diz que eles falou assim para ela: ó, vai lá e conte meus irmãos que eu já ressuscitei. Maria chega dentro da casa onde estavam os discípulos, só que Pedro não estava presente. E Maria passa a mensagem que Jesus mandou. Maria diz: ó, o mestre ressuscitou, ele falou comigo. Aí a Bíblia diz que corre aqui Pedro e João, o João amado, aquele discípulo que Jesus amava, que ele deitava no peito de Jesus. E a Bíblia diz que João, ele se antecipa, ele corre na frente para contemplar a ressurreição de Cristo. E quando chega lá, ele não encontra Jesus. Voltando para casa, todo mundo, no dia seguinte, Jesus aparece para eles. Tomé ainda não estava. E quando Tomé chega neste lugar, onde eles estavam se escondendo, porque estavam fugindo da ilha dos judeus, a Bíblia diz que eles falam a Tomé que viu o mestre. Eles falam a Tomé que Jesus tinha ressuscitado. E aí Tomé falou mesmo assim para eles: ó, se eu não ver o signo das mãos, a marca do escravo, e se eu não ver o furo da lança na costela, se eu não colocar o meu dedo, eu não vou crer. Aí a Bíblia diz que, passado o tempo, nesse mesmo cenário, Jesus se manifesta. A Bíblia diz que Jesus aparece. E quem está lá no cenário? Tomé. Aí a Bíblia nos relata que Jesus olha para Tomé e diz: Tomé, olha eu aqui. Pode colocar o dedo no lugar do cravo. Pode colocar, pode tocar na minha costela. Pode tocar na minha ferida. Sou eu ressuscitei, eu estou vivo. E aí ele fala: mestre, meu Deus e Deus meu. Ali que ele declara que Jesus era Deus. Por quê? Porque agora a falta de crença dele, a falta de fé, não seria capaz de ele acreditar que Jesus ia ressuscitar. Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. E sabe qual foi o problema de Maria Madalena? Ter corrido para o sepulcro? Pega isso aqui. Sabe qual foi o problema dela? O problema de Maria Madalena foi estar procurando entre os mortos quem estava vivo. Aleluia. Ele morre e ressuscita no terceiro dia. O problema dela foi estar procurando entre os mortos quem estava vivo. E a promessa dele foi: eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar no terceiro dia. E sabe qual é a nossa falta de fé? Sabe por que muitas vezes a gente se pega em um cenário de tristeza e dor? É porque muitas vezes paramos de confiar. É porque muitas vezes paramos de acreditar. É porque muitas vezes não damos ênfase às promessas verdadeiras de Cristo para a nossa vida. Mas nós queremos que Ele realize aquilo que nós queremos viver. Aleluia.
Mas Deus, ele é especialista em confrontar o crente. É, Pai. Vou fazer uma conjectura. Você quer uma melancia, Deus te dá um limão. Quer que eu faça outra? Pronto. Você quer a farinha, Ele só te dá um arroz ainda cru. E sabe quais pregações que a gente vê hoje na igreja? Que Deus vai fazer, que Deus vai operar, e que Deus vai agir, que Deus vai mudar o cenário. Deus tem poder para mudar o cenário? Tem. Deus tem poder para agir? Tem. Tem poder para realizar? Tem. Tem poder para prosperar? Tem. Tem poder para manifestar? Tem. Deus tem poder para fazer tudo e todas as coisas. Aleluia. Mas sabe qual é o nosso problema? Aleluia. É que nós queremos do nosso jeito. Sabe quando Deus vai mudar o cenário da nossa vida? Sabe quando Deus vai operar ao ponto das pessoas contemplar a sua glória em nossa vida, em nosso ministério, em nossa casa? É quando você começar a colocar primeiramente a vontade dele acima de todas as suas vontades. Sabe quando Deus vai operar? Quando você parar de ficar orando repetidamente pela mesma coisa todo dia. Minha filha, meu filho, enquanto você não mudar esse CDC arranhado, Deus não tem como operar, porque a oração repetitiva é uma oração de incrédulo. É, Pai. Parece, irmão, que tem gente que nunca deu uma lida em Mateus 6. Aleluia. Deus ensina a jejuar em Mateus 6. Ó, em Mateus 6, irmão, Jesus ensina a jejuar. Jesus ensina a orar. Jesus ensina como orar. E muitas das vezes, irmão, o CD do crente é arranhado. Está na hora de trocar essa fita, querido. Está na hora de trocar essa fita, querido. Aleluia. Sabe por quê? Porque no mesmo contexto que ele ensina a jejuar e orar, ele fala: não usei de boas repetições. Não ore como os gentios, pensando que por muito falar será ouvido. Sabe qual é o problema da igreja? Fala, ora, mas a fé é pouca e incrédula. Glória a Jesus. E sabe qual é o problema do mundo? Não acreditar no Deus que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E sabe como é que Deus muda a história? Quando eu e você fazer a mesma coisa que Maria Madalena fez. Aleluia, Deus. Aleluia, glória a Deus. Ela correu para procurar o corpo. Glória. Louvado Ele já tinha seja o ressuscitado, nome. ele estava vivo. Aleluia, Jesus. Sabe por que ela correu? Porque ela gostava da intimidade. Porque ela gostava do relacionamento. Aleluia. Entendeu? Não adianta orar tanto e não ter intimidade. Só quer falar o tempo todo da oração, mas nunca se calou para ouvir a voz de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Assovado de oração, é? Beleza. E vem cá, nessa oração aí que tu tem com Deus, aí Deus falou quando contigo? Sabe qual é o problema? Que só o homem quer falar, mas o homem em relacionamento com Deus não quer parar para ouvir a sua voz. Aí fala, eu sou vaso de oração. Aí entra no quarto, ora 1 hora. Passa o relógio 2 horas orando, 3 horas orando. Só ele fala, não deixa Deus falar. Só ela fala, não deixa Deus falar. Aleluia. Sabe como é que é? É uma oração que quer ensinar a Deus como trabalhar. É uma oração que quer ensinar a Deus como fazer. Que autoridade tu tem, terra, nem na terra e nem no céu, para estar ensinando Deus a fazer alguma coisa. Aleluia, Jesus. Que autoridade espiritual foi te dada? Em nome de quem? Mas você está querendo mudar o coração de Deus. Mas você está querendo mudar os propósitos de Deus. Mas você está querendo mudar os planos de Deus na sua vida. E a Bíblia diz, Jó 42, que os planos dele não podem ser frustrados. Você não pode mudar um plano do coração de Deus para a sua vida que Ele já designou para a sua casa. Ah, Deus, não faz assim não, Senhor, faça assim. Ah, Deus, faz desse jeito, Senhor. Ai, Pai, se eu pudesse isso, se eu pudesse aquilo. Isso é oração de incrédulo. A oração que Deus escuta é a oração que Jesus ensinou a orar. Aleluia. Seja feita a tua vontade, Aleluia. assim na terra Glória a como no céu. Deus. Aleluia, Jesus. Seja feita a tua vontade, Glória a assim na terra como no céu. Aleluia, E Jesus. sabe qual é o nosso problema? É orar e não descansar. Nossos deleites estamos colocando em primeiro plano. A nossa vida sentimental está em primeiro plano.
A nossa vida sentimental está em primeiro plano. Até o casamento, irmão. Está querendo colocar acima de Deus o casamento. O casamento é depois de Deus, irmão. Eu não posso dormir com minha esposa e quando eu acordar eu falar primeiro com ela. Não foi ela que me deu graça para eu estar acordado. Aleluia. Eu durmo ao lado dela acorda, mas quando eu abro o olho, quando eu contemplo que eu estou vivo, que a graça dele me alcançou, que a misericórdia dele desceu a minha casa, a primeira pessoa que eu tenho que falar é com ele. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A primeira pessoa que eu tenho que falar é com ele. Depois ela vem, depois eu falo com ela, mas o meu relacionamento primeiro é com ele. Glória a Deus. Eu tenho que ouvir a voz primeiro é dele. Aleluia, Deus. A vontade que eu tenho que realizar primeiro é dele. Aleluia, Deus. E muitas vezes estamos negligenciando isso dentro do nosso lar. Estamos colocando as coisas primeiramente na frente de Deus. Estamos abrindo mão do relacionamento, da intimidade. Porque a concupiscência da nossa carne tem nos agradado. E quando a gente para hoje para pegar a Bíblia, Oh, Jesus. quando a gente fala para hoje para pregar a palavra cristocêntrica, a palavra rema, viva eficaz que dá vida, essa é a única palavra que faz o morto reviver. É, papai. Essa é a única palavra que faz o coxo andar. É a única palavra que faz o mundo falar, o surdo ouvir, o cego enxergar. É a única palavra que faz, aleluia, o paralítico tomar sua cama. E é a única palavra. Aleluia. Glória a Deus. Essa é a única palavra, é a palavra que dá vida, é a palavra de vida eterna. E Aleluia. muitas vezes queremos ouvir revelações. Se o vaso hoje for chamar para pregar, e ele ser reconhecido no mundo gospel como que revela, como que pula, como que roda, você pode ter certeza, irmão, que essa igreja estaria lotada. Você pode ter certeza que não tem gente para caber aqui dentro, irmão. Mas quando a gente pega para pregar a Bíblia, para exortar, para ensinar, para que o povo tenha vida e vida com abundância, as pessoas estão com comichão no ouvido, querendo ouvir aquilo que lhe apraz. Estamos negligenciando. Hoje a bagunça está demais. A parafernália está demais. São poucos que estão velando por esta palavra. Glória a Deus. São poucos que estão acreditando nesta palavra. São poucos que estão pregando esta palavra. Ei, são poucos que vivem a palavra. Aleluia. Porque preferem viver na emoção. A emoção carnal. De 20 anos para cá, nós somos os pentecostais. Escute isso, irmão. Isso aqui é despertamento para a tua vida ministerial. De uns 20 anos para cá, os pentecostais é a raiz do evangelho que mais cresceu no Brasil, mas também é que mais bagunça, é que mais escandaliza. O que é que Deus tem olhado para a sua igreja e tem visto? Pessoas ligadas à crença só por ver e não por acreditar. Mas qual é a promessa de Deus para mim e para a tua vida nesta noite? Que nós não sejamos como Tomé, que precisa ver para ver, que precisa tocar para tocar. Aleluia, Jesus. Que Glória nós a Deus. sejamos pessoas cheias do seu Espírito e acreditar que Ele pode fazer infinitamente mais. E quando é que Deus vai mudar o cenário da nossa vida? Quando nós parar de se preocupar com a nossa própria natureza, quando nós pararmos de se preocupar com nossos próprios afazeres, quando nós começar a colocar as coisas do céu primeiramente acima de toda a nossa vontade. No livro de Mateus 6:33 nos diz: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe será acrescentada. Entende uma coisa? Você já viu aquele crente que ele sempre ora por milagre? É crente que não vive Bíblia. Crente que sempre ora por milagre é crente mendigo de milagre. Porque se você não obedece, não tem milagre, não tem cura, não tem revelação, não tem transformação, não tem restauração, não tem vida eterna. Aleluia! Mas se você obedece, você é rio, é manancial de água Glória a viva. Deus! Se você obedece, você é árvore plantada à beira do rio. Aleluia! Aleluia, Jesus.
E sabe o que é que falta hoje em nossas congregações? Sabe o que é que falta hoje em nossos cultos? Pregadores compromissados com a palavra. Aí vem para aqui pregar, passa meia hora revelando, dá 2 palavras em 10 minutos, o povo vai para casa cheio de quê? Desmarque de carne, cheio de quê? Desmarque de emoção, cheio de quê? Desmarque de descaração, cheio de quê? Desmarque de ser vergonhice. Aleluia, Jesus agora. Aleluia, Jesus. Mas sabe o que temos visto? Que as portas, ó para mim, as portas da igreja só abrem para esse tipo de gente. Os cultos de domingo, as agendas só para eles. É para os emocionalistas do evangelho. É para os pregadores coach. Aqueles que querem teologia da hipergraça. Aqueles que gostam de pregar só prosperidade. Quando entra na palavra, até por um texto, para quê? Para não descer espadinha, para que eu não se converta e vá para o inferno. Mas as portas dos grandes cultos é para eles e não para Deus. Sabe por quê? Porque quem Deus usa tem compromisso com a palavra. Aleluia. Quem Deus usa tem compromisso com as suas sagradas escrituras. Quem Deus usa pega a Bíblia, não é nacionalismo. Quem Deus usa pega para você ir para o céu e não para ir para o inferno. Você não pode sair da sua casa na intensidade de ouvir o que te agrada, não. Você vem para aqui para você ouvir o que você precisa ouvir da parte de Deus. Sabe por quê? Porque aqui ninguém tem autoridade nem direito de escolher cardápio, rapaz. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja teu nome. Mas é melhor mexer com o emocional. É melhor mexer com o sentimento, com a alma. Pode tocar bateria, toca o cavaco, toca o pandeiro que o fogo pega. Pode deguarrajar línguas estranhas que a igreja incendeia. Sabe o que é isso aí? Isso é fogo estranho, irmão. Isso é falta de vergonha na cara, é falta de compromisso com a palavra. Porque no culto de doutrina a igreja não está cheia. Porque no culto da palavra não está cheia. Porque na Santa Ceia não está cheia. Porque eles não têm compromisso com as Sagradas Escrituras. Aleluia. Sabe o que está faltando dentro das congregações? É nada mais e nada menos do que Bíblia. Apenas Bíblia. Abre as Sagradas Escrituras. Examine as Sagradas Escrituras. Veja as pregações de Jesus. Veja as exortações das cartas, da sã doutrina. Vai ler o Novo Testamento. Vai ler as pregações de Jesus. Só que estamos parando de meditar na palavra, porque estamos sendo dominados por vento de doutrinas falsas, doutrinas satânicas e doutrinas carnais, doutrinas humanas. Mas como o poder de Deus vai se manifestar no meio da igreja? Se a igreja está esquizofrênica na fé, acredita hoje, amanhã não acredita, crê amanhã, depois não acredita. Papai. E Deus não age dessa forma. A Bíblia diz que quem está na carne não agrada a Deus. Deus não tem prazer com quem anda na carne, irmão. Deus tem prazer com quem anda na dimensão do seu espírito. Até porque se andamos na carne, nós não estamos na dimensão espiritual qual Deus nos ordenou, qual Ele nos ordena. E muitas das vezes estamos negligenciando esse fato de obedecer a Sagrada Escritura, porque estamos sendo levados e doutrinados por vento de doutrinas. Mas a prova é Deus que ainda tem remanescente na terra, irmão. Ainda tem pessoas que pegam a Bíblia, que tem palavra, Aleluia, que tem compromisso Jesus. com as Sagradas Aleluia. Escrituras. Porque tem uma coisa, se eu pego esse microfone e começo a mexer com o seu emocional, você vai sair daqui em rio de plantas, em rio de lágrimas. E a promessa de Deus para a sua vida não é que você saia daqui chorando, é que você saia daqui liberto, é que você saia daqui transformado, é que você saia daqui restaurado, é que você saia daqui limpo, puro, santificado pelo poder da sua palavra. Aleluia. Só que
Jesus espera algo de mim e de você. Pergunta para mim o que é. Jesus espera algo de mim e de você. Aleluia. Pergunta para mim o que é. O que é? Primeiro amor. Primeiro amor. Ele quer que você coloque ele acima do seu casamento, que você coloque ele acima do seu emprego, que você coloque ele acima das suas cobiças, que você coloque ele acima das suas concupiscências e que você coloque ele acima de você mesmo. Esse é a promessa dele para a sua vida. Porque o primeiro mandamento que ele deixou é que nós temos que amar ele acima de tudo e de todas as coisas. Aleluia. Com todo o nosso amor e com todo o nosso entendimento. Então entenda uma coisa: se você entrou aqui nessa vida, tenha certeza que você não vai voltar para a sua casa da mesma forma que você. Glória a Deus. Hoje você sai Aleluia. daqui acreditando e crendo nas promessas de Deus para a sua vida. Aleluia. Oh glória! Hoje você sai daqui confiando, acreditando nas promessas de Deus para a tua casa. Hoje você sai daqui e uma voz de Deus está dando no teu coração, que Ele te viu de longe, e que Ele te contemplou, e que Ele te olhou, e que você entrou aqui não para me ver pregar, mas para ouvir Ele falar no teu coração. Aleluia. E que você não entrou aqui por acaso, e que esse convite não foi por acaso, é porque Ele queria falar com você aquilo que você precisa ouvir da parte dele. Aleluia. Entenda algo nesta noite. O amor de Deus para a tua vida é tão grande, é tão soberano, é tão perfeito, é tão ágil, que em todos os segundos da sua vida Ele te guarda, que em todos os Amém, momentos, aleluia. Ele tem te livrado, sabe? Quando você recebe livramentos no mundo espiritual que você não contempla, quando alguma pessoa quer te fazer um mal, que ele quebra, que ele corta o laço, entendeu? Que ele faz algo sobrenatural para te dar a vitória. O amor dele é deste tamanho. Ainda que você seja pequeno, ainda que você seja o menor, ainda que você seja desprezado, ainda que você seja afastado de todos, ainda que você seja esquecido, mas a palavra dele diz que Ele nunca se esqueceu de vós. Ele nunca se esqueceu da tua casa, nunca se esqueceu da tua família, nunca se esqueceu das promessas que Ele te prometeu. Ele é fiel para cumprir na tua vida, e Ele vai fazer quando você se colocar na posição de servo. Ele vai fazer quando você se colocar na posição de vaso, porque Deus Ele deixou o vaso até o vaso transbordar da sua presença. Amém, querido? Fica de pé em nome de Jesus, e eu vou orar pela tua vida. Aleluia.